Senhor, crianças, tudo bem? Eu sou a tia Vivi e hoje eu estou com vocês estão vendo que eu estou com uma coroa. Sobre o que será a história de hoje, hein? Vamos começar com uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por ter nos guardado e livrado de todo o mal. Que eu possa ouvir a historinha e guardar no meu coração. Abençoe a cada um, a cada aluno, cada professora, a toda a minha família, e que eu possa sempre estar firme e fazendo a sua vontade. Eu agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, vocês sabem que eu estou com uma coroa. A nossa história de hoje é a lição 5, né? Que fala: a vontade de Deus é melhor. Vamos ler agora, vamos ler a frase do dia que diz assim: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a nossa memória em ação, olha que mais uma coroa. A memória em ação diz assim: procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Então vamos falar da vontade de Deus. Vou começar lendo, aí eu vou explicar para vocês. Quem sabe porque o versículo de hoje está escrito numa coroa, hein? Por que será que eu escrevi o versículo na coroa e eu estou também usando uma coroa? Porque a nossa história vai falar sobre reis. O rei não usa uma coroa? Então, o povo de Israel queria muito ter um rei. Hoje em dia a gente chama de presidente, mas antigamente, para governar um país, tem alguns países, as nações eram reis. E hoje, no lugar de reis, a gente tem presidente, né, no nosso país, em algumas nações. Então o povo de Israel porque queria ter um rei. Só que eles queriam um rei do jeito deles, eles não pediram para Deus, não queriam um rei da vontade de Deus. Aí, o que eles fizeram, os israelitas? Eles procuraram Samuel. Samuel é um profeta de Deus. Profeta de Deus é como um mensageiro, aquele que leva, que fala de Deus, as coisas bonitas de Deus, né? Que Deus, tudo é perfeito, tudo é bonito. Então, eles procuraram Samuel e falaram, Samuel, a gente quer um rei, queremos ter um rei. As outras nações têm reis, nós também queremos ter reis, como os outros países. Aí Samuel falou: olha, não sei se é uma boa ideia. O rei, vocês vão trabalhar, vão sofrer por causa do rei. E vocês vão ter que dar os melhores partes dos seus campos, dos seus gados, vão ter que dar para esse rei. Mas o povo não se importou. O povo quis do jeito deles, continuou insistindo e quis. Até que Samuel foi lá e escolheu um rei. Aí Deus falou, então, Deus não queria. Só que como o povo insistiu, Deus falou, bom, então pode ir lá e arrumar um rei para eles. Aí Samuel foi e arrumou Saul, um rei chamado Saul, bonito, boa aparência. Só que o rei Saul, no começo, ele foi até um bonzinho rei, mas depois ele não foi muito bom, fez muita coisa errada. E teve uma vez que eles até perderam uma batalha por causa disso, porque não era a vontade de Deus que Saul fosse o rei daquele lugar. Deus não queria. Deus queria que o povo orasse e pedisse para ele um rei que preparasse. O povo teve pressa, não teve paciência. Assim como a gente às vezes quer alguma coisa, fala para a mãe, para o pai, eu quero isso, não tem paciência. Não tem paciência de esperar. Mas nós temos que entender a vontade de Deus, crianças, que não é assim. A gente quer uma coisa, nem sempre a gente pode ter. E eles quiseram porque quiseram um rei, e por causa disso eles sofreram um pouco. O rei Saul fez eles sofrerem por causa disso. E aí com a permissão de Deus, então, Saul arrumou um rei para eles. Aí o que vocês acham? Nessa situação, o rei Saul foi um mau rei, porque não era o escolhido de Deus.
temos sempre que esperar a vontade de Deus. Quando a gente vai tomar alguma decisão, alguma coisa na nossa vida, temos que orar, consultar a Deus, se Deus quer isso pra gente ou não. Porque nem sempre o que a gente quer é o que Deus vai querer que a gente faça, tá bom? Então, aí um dia Deus mandou, né, Samuel dizer para Saul que ele viu o povo sofrer muito. Aí ele acabou falando: Saul, pode tirar. Samuel, melhor dizendo, né, para Samuel, pode parar, falar para Saul que ele não vai ser mais o rei de Israel, que o povo sofreu e não vai ser. Agora eu vou preparar um rei para aquele povo da minha vontade. E sabe quem foi? Foi Davi. Vocês lembram do Davi? Aquele que matou o gigante com uma pedrinha. Davi, vou contar uma coisa, Davi é considerado o segundo coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele fazia as vontades de Deus. Ele orava. Vocês estão orando, gente? Porque ele orava muito e dedicava a Deus. Então ele é conhecido como o segundo coração de Deus. Ele era como que Deus queria que ele fosse. Então nós também temos que ser como Deus quer. Não é a nossa vontade. Se eu quiser xingar, se eu quiser fazer coisa feia, eu não posso. Porque Deus não gosta. Nós temos que fazer o que Deus gosta, não o que a gente quer. Então Deus começou a abençoar. A partir dali, Deus abençoou Israel. Porque teve um rei da vontade de Deus. Então, consequentemente, como o rei era da vontade de Deus, o povo também foi abençoado. Olha que bonito. Porque o que vem de Deus é tudo perfeito. A vontade dele é perfeita, não tem defeito. A gente não precisa ter medo. Ai, Deus, mas eu quero isso, só que Deus me deu outra coisa. Não precisa ficar com medo, porque a vontade de Deus sempre vai ser melhor para nós. Para mim, para minha mãe, para o meu pai, para todo mundo. Então, foi assim. Aí depois deu certo, porque foi da vontade de Deus, né? Devemos sempre, de criança, sempre perguntar qual que é a vontade de Deus. Às vezes a gente fala, mas como que Deus vai responder? Deus vai responder através da Bíblia, da oração. Quando às vezes a gente sente no coração, a gente fica feliz, triste, não tem os sentimentos? Então, quando for da vontade de Deus, a gente vai, alguma coisa a gente sente no nosso coraçãozinho. Então, temos que sempre perguntar qual que é a vontade de Deus. Não sair dos caminhos e nem da vontade dele, tá bom? Agora, eu vou ensinar vocês, rapidinho, peguem aí um papel depois, pede ajuda pra mamãe, pro papai, pra vovó, pra quem estiver assistindo com vocês, titia, que a gente vai fazer uma coroa bem bonita. Olha a minha que linda, tá? Ó, a memória em ação vai estar em Efésios capítulo 5, versículo 17, tá? Depois vocês falam pro papai e pra mamãe ler com vocês, pra quem não sabe ler. Olha que facinho que é fazer uma coroa. Ó, eu fiz um risquinho. Olha aqui, vou deixar bem assim pra vocês verem. O papai e a mamãe podem ajudar vocês. Um risco aqui. Tá vendo? Aí foi fazendo vários zigue-zague. Aí, olha a minha coroa. Eu escrevi o versículo, eu colei um papel laminado, que se chama papel laminado, que é esse papel aqui, olha. Eu fiz as bolinhas com isso, tá vendo? Essas bolinhas. E colei. Aí eu colei uma faixinha aqui embaixo e aqui eu pintei com lápis dourado. Mas quem não tem, gente, não se preocupem, fazem com o que tem. Eu vou mostrar outro exemplo. Olha essa que linda. Eu colei com um palitinho de picolé aqui e algodãozinho amarelo. Vocês fazem as bolinhas e colhem. Ou um jornal, o que vocês tiverem. Eu peço para vocês e para a mamãe, quem estiver assistindo, que se o filho fizer, se vocês fizerem isso, uma coroa, tirem fotos, falem para a mamãe, para o papai, mandar no grupo das tias, no celular, que a gente vai pra gente ver, tá bom?
Olha, tem outro exemplo aqui, outra coroa que eu escrevi a memória em ação e colei as estrelinhas. Olha só que bonitinho. Aí vocês vão precisar de tesoura. Essa aqui eu usei tesoura sem ponta, tá? Cola e o papelzinho laminado, mas vocês podem colar qualquer papel, pintar. Fazem bem bonitinho e tirem fotos, tá bom? E escrevam a memória em ação, tá, crianças? Agora, para encerrar nossa aula, eu agradeço muito, que Deus abençoe a cada um, tá? Que vocês orem, peçam sempre a vontade de Deus. Fazer mais uma oração para poder estar terminando a nossa aula. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade. O Senhor tem falado em cada coração, com cada criança, Senhor. Visita cada lar e que possa salvar muitas vidas através das crianças, de nossos ensinos, que possamos aprender cada vez mais. Senhor, obrigado por tudo. O Senhor é maravilhoso e a sua vontade sempre é perfeita. Amém. Tchau!